Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre os 200 anos de história de Alagoas. A gente vai conhecer alguns dos fatos marcantes que formam a identidade do povo alagoano. O Pauta Especial começa agora. Alagoas está completando 200 anos de emancipação política, mas você conhece a história que levou Alagoas a conseguir essa emancipação? O que compõe a identidade do estado de Alagoas e o seu povo? Para contar essa história, eu converso com o historiador Douglas Aprato. São 200 anos de história. Mas teve um tempo antes da emancipação que a gente precisa relembrar, certo. Contar um pouco, né, professor? Não, exato. Nós temos... então, 200 anos dessa data memorável para o Estado, que é a data da sua maioridade política, né? Sempre que a gente lembra de um país, a gente exatamente lembra da data da sua emancipação, da sua autonomia. Todos os países, todos os estados, todos os povos recordam e comemoram esse fato, e não será diferente com Alagoas. Nós temos uma história rica, nós temos uma posição muito forte, apesar da nossa pequenez territorial, dentro do universo brasileiro, e sem dúvida nenhuma o 16 de setembro de 1817 é uma data referência para o estado de Alagoas. É uma história muito bonita, uma história única, é uma história que outros estados maiores talvez não tenham a amplitude da inserção do povo alagoano como um povo que escreveu páginas memoráveis como os Palmares, a Guerra Holandesa, né? A Era Republicana, como o estado de Alagoas. De forma que é realmente um momento de muita reflexão também. Não somos assim a maravilha com relação à qualidade de vida do seu povo, as grandes demandas sociais que existem muito fortemente no estado. Não obstante, isso é um lado. Nós temos que ver que a autonomia, a emancipação, a comemoração desse 16 de setembro é uma coisa diferente que orgulha o alagoano e que ele deve tomar exatamente até como ponto de partida para uma reflexão para o que não dá certo e as dificuldades com que o estado atravessa. Alagoas era atrelada a Pernambuco, não se considerava, era apenas um braço de uma capitania. Qual foi o processo que amadureceu? Geralmente se fala em que quando a crise econômica se instala ou quando economicamente um território é viável, ele tem a tendência de se emancipar politicamente e andar com as suas próprias rédeas. O contexto de amadurecimento foi esse? Sim, o estado de Alagoas, que não era estado na época, era uma parte da capitania de Pernambuco. Sabe que quando houve a colonização portuguesa, os lusitanos dividiram em capitanias o Brasil, né? Capitanias hereditárias, e uma dessas capitanias era a capitania de Pernambuco, que aliás era a mais progressista, mais desenvolvida economicamente pela pujança da sua economia canavieira, pela sua pecuária, em suma, pelas atividades que se faziam aqui. E Alagoas era a parte sul de Pernambuco, né? Era chamada Alagoas Austral. O Austral fazia parte a partir do Rio Una, né? Do Rio Una até o São Francisco, onde foi erigido Penedo. E então Alagoas sempre teve um certo isolamento e uma certa peculiaridade da capitania. Até no falar, né, a gente percebe ainda hoje que existe uma diferenciação. Nós temos algumas coisas que são muito diferentes. Embora nós tenhamos muita coisa são iguais, né? Muita coisa igual a Pernambuco, mas temos uma diferença até no falar, né? Então, essa parte sul da capitania de Pernambuco, que se chamava As Alagoas, né? O nome correto é As Alagoas, né? As Alagoas. Isso é lá das Alagoas, ela não tinha, assim, essa ligação mais profunda com o exterior, com a metrópole. Aqui foram erigidos os engenhos banguês, né? E cada engenho desse, ele era um verdadeiro feudo, era uma verdadeira república, no sentido de que ele tinha sua autonomia, ele plantava
os seus gêneros alimentícios e produzia o açúcar, o algodão, preferencialmente o açúcar, que era exportado. Então, este isolamento de Alagoas, ele foi marcante e ao contrário de Pernambuco, que era mais mercantil, né? Era mais do comércio, via mais do comércio. Nós fornecíamos o gado para Pernambuco, nós fornecíamos gêneros alimentícios para Pernambuco. Os holandeses chegaram a dizer que nós éramos os pastos, né? Os pastos mais férteis do Brasil, né? E então nós tivemos todos esses séculos, XVI, XVII, XVIII, vinculado a Pernambuco. Mas essas diferenças, não só linguística, mas cultural também, que passaram a ser observadas, de uma região mais longínqua, onde existia um certo isolamento, fez com que essa região passasse, em determinado momento, a ter o desejo, né, de ser autônoma, porque começava a dificultar o seu comércio, né, e você... no século XIX, você já tem a Revolução Industrial em pleno andamento, então os navios que levavam aqui as cargas de açúcar, de gado, de couro para a Europa, né, para os portos europeus. E isso se dá de tal forma que no final do século XVIII, Alagoas é levada à categoria de comarca, mas ainda vinculada à capitania de Pernambuco. Comarca seria um passo anterior, né? Mas é uma elevação, já não é uma região apenas cheia de vilas e de engenhos e de muitas atividades agroindustriais, mas ela passa a ter já essa elevação. E, evidentemente, isso vem no bojo do crescimento econômico de Alagoas. Se a gente verificar no começo do século XIX, onde se deu a emancipação, Alagoas tem uma renda maior do que determinadas capitanias. Eu citaria a de Sergipe, Del Rey, da Paraíba, a do Espírito Santo. Então, é evidente que o povo alagoano, apesar desse seu isolamento e apesar dessa sua feição mais tradicionalista, ele tinha anseios de independência. E isso foi requerido, isso foi pedido, isso foi solicitado, estava em tramitação. O que eu vou questionar agora é que o mundo, né, os povos sempre guerrearam pela terra, assumiam as suas culturas e aí abraçavam e seguiam, vamos dizer assim, juntas, entre aspas. Como foi que o país, né, a monarquia, o governo da capitania de Pernambuco aceitou esse desenvolvimento? Evidentemente não foi natural, mas houve intriga política, houve um embate promovido pela separação. Olha, o desenvolvimento de Alagoas era aceito por Pernambuco porque fazia parte das rendas de Pernambuco, né? E ele teve que abrir mão, né? Ele teria que abrir mão. Evidentemente que não houve uma aceitação, não houve até hoje ainda existe uma certa rivalidade aí de alguns setores de história. E houve um historiador chamado Pereira da Costa, que é muito, aliás, ele é muito, muito interessante, tem obras muito interessantes, que ele dizia que foi uma traição a Pernambuco e tal, mas na verdade não é, assim, apenas isso é o que se chama, que o Jaime de Altavilla, o nosso amigo, disse que é jalousia, né? É o ciúme de ter perdido a parte rica da capitania de Pernambuco, que era aqui esse território de Alagoas. Na verdade, o que nós temos aí é que os pernambucanos, no século XIX, depois da vinda do rei Dom João VI para o Brasil, fugido da Europa em função da invasão napoleônica, lá na Península Ibérica, né? Napoleão invadiu por conta daquela rixa com a Inglaterra, aquela briga com a Inglaterra, e se estabeleceu aqui no Brasil. E então isso efervesceu em determinadas províncias, em determinadas camadas, como as intelectuais e de muitos outros setores influentes, a ambição de se emancipar do Brasil, que foi feito em 1822. Alagoas se antecipou à emancipação do Brasil. Alagoas foi em 17, o Brasil foi em 1822. Mas esse processo
de emancipação que o Brasil atravessava, ensejou que as capitanias elas também tivessem esse desejo de emancipação. Então, Pernambuco se antecipou a isso, né, com a Revolução Pernambucana de 1817, porque a emancipação de Alagoas se dá exatamente no bojo da Revolução Pernambucana. Então, a Revolução Pernambucana era um desejo de instalar uma república independente de Portugal, porque Portugal estava aqui. Então, ao invés do regime monárquico, você tem o regime republicano com a República de Pernambuco independente. Pernambuco era chamado Leão do Norte pela pujança que ele tinha da sua economia, da sua influência política. Então, o que é que aconteceu? Essa Revolução Pernambucana, que estourou lá no Recife, né, numa sublevação de militares, padres e intelectuais, né, deflagrou que o Pernambuco seria uma república independente e mandou vários emissários para as províncias chamadas do norte, e mandou para Alagoas alguém que fazia parte do território, que foi o padre Roma, para que tivesse contato com o comandante das armas e com o ouvidor, que existia um cargo de ouvidor, de comandante das armas, o mais forte era o comandante das armas, e dizendo que estavam desligados da monarquia. Nós éramos agora independentes e iríamos fazer parte, então, da República de Pernambuco. Esse fato interferiu na vontade dos alagoanos, que a gente vê hoje em dia, países e estados e municípios, alguns financiados pelo o capital estrangeiro, não é? Há uma semelhança da atualidade nesse processo de emancipação? É um processo de luta, de mortes, de fuzilamentos, de embates, de batalhas, né? Por quê? Porque a coroa portuguesa não aceitou de bom grado essa deflagração da República de Pernambuco, independente da monarquia portuguesa, que era, na verdade, o reino do Brasil e de Portugal associado, só que a sede hoje estava no Brasil. Então, o que é que aconteceu? O comandante de armas, ele aceitou essa proposta de se emancipar, a capitania se emancipar. O padre Roma saiu daqui rapidamente para Sergipe, para Bahia, e a coroa reagiu, né? Então, quando chegou em Sergipe, né, a adesão também, quando chegou na Bahia, ele foi preso pelas autoridades. O monarca foi sumariamente fuzilado, né? E então veio a repressão. Só que a outra autoridade forte, que é, verdade, uma pessoa importante nesse processo de emancipação, o chamado ouvidor Batalha, ele se insurgiu contra essa decisão do comandante de armas e da Revolução. Ele disse que não aceitaria, desde o início, que ele não aceitaria, ele estava em Atalaia, né, fazendo a sua visita, né, que visitava as vilas, e se insurgiu. Então houve um embate entre essas forças que eram favoráveis à Revolução Pernambucana e essa força contrária para manter-se junto da monarquia portuguesa, uma vez que o processo de emancipação de Alagoas estava prestes a ser dado, já tinha sido alçada a condição de comarca, e era favas contadas, como se diz, essa emancipação. Professor, nós vamos fazer uma pequena pausa e na volta a gente continua a falar sobre esses 200 anos e esse período aí do ouvidor Batalha, que depois a gente vai falar sobre a história recente. Até já.